Olá, como vocês estão? É, Hoje nesse vídeo eu vou falar sobre reencarnação para os alunos do curso introdutório de Espiritismo da EC. O que seria reencarnação, né? A gente fala tanto de reencarnação, tantas dúvidas, tantos questionamentos. Existe, não existe? É fato, não é fato? Então vamos fazer uma pequena viagem pelo tempo, né? Pelo espaço. Então lá na antiguidade a gente vai encontrar assim relatos desde a época do Egito Antigo, no Livro dos Mortos, na mitologia grega, né? Quando a gente fala de Creonte, né, que levava as almas para Hades. Nós vamos encontrar na mitologia de vários países, de várias nações, a questão da continuidade da vida, ou seja, o corpo morre, o espírito permanece. Então o espírito vai para o purgatório, vai para o paraíso, enfim, vai para algum local. E isso faz parte do inconsciente da humanidade, né? Todas as questões sobre reencarnação, sobre continuidade da vida, a gente vai encontrar em várias e várias culturas, filosofias e nações. Inclusive no judaísmo, o conceito de reencarnação ele também existe. É um pouco diferente, né? Do que é colocado no espiritismo, mas existe. É um conceito que é muito explorado, principalmente na Kabbalah e em outros ensinamentos mais profundos do judaísmo. Nós vamos encontrar reencarnação no hinduísmo, no budismo. A gente vai encontrar também no hinduísmo a questão, né, da mente psicose. O que é a mente psicose? É quando esse espírito humano reencarna num corpo de um animal, da vaca, de um rato, enfim, do elefante, de vários animais. Então é a mente psicose. Mas esse princípio reencarnatório da continuidade da vida, ele continua presente. O conceito que nós no Espiritismo temos de reencarnação é como um processo evolutivo. Nascemos simples e ignorantes, nascemos e renascemos para aprender, para evoluir espiritualmente. Então a vida aqui na Terra, ela é vivenciada a cada período para que o espírito que habita nesse corpo, ele aprenda, ele evolua, ele cresça, né, para dar essa jornada evolutiva até o mundo dos espíritos superiores. Então a reencarnação dentro do espiritismo é um processo evolutivo. A diferença no cristianismo, da reencarnação para a questão tão discutida, né, que é da ressurreição, que no conceito da ressurreição, no dia do juízo final, né, Jesus vem e aqueles que foram justos vão renascer das cinzas, né, vão renascer do barro, enfim, vão renascer aquele mesmo ser, né, que habitava aquele corpo. Então aquele corpo renasce, ressurreição. Na visão espírita, não. Por exemplo, nessa vida eu tenho uma identidade, a identidade do Ednilson, né, que está aqui falando com vocês, conversando com vocês. E no momento do meu desencarne, no momento da minha passagem, no momento da minha morte, essa identidade ela se perde, ela, né, acaba, e eu retorno ao mundo espiritual para dar continuidade à minha existência. Então, na verdade, a gente não morre, a gente morre fisicamente, mas não espiritualmente. Espiritualmente a gente migra, né, de um estado material para um estado espiritual. E lá nós continuamos a nossa jornada, reencontramos com amigos, reencontramos com outros seres que participaram de outras jornadas com a gente, com pessoas, com amigos espirituais que foram irmãos, primos, pais,
nessa vida ou em outras vidas. Então existe toda uma família espiritual. Nós retornamos aqui à Terra como um local de estudo, né? A escola é um planeta escola. Então a gente vem para cá para passar por dificuldades, por problemas, por aprendizados, por dificuldades, por experiências, para que a gente seja testado e melhorado espiritualmente. Por que isso? Por que reencarnar? Por que não ser sempre espírito? Porque o corpo te dá limitações. O corpo te oferece coisas que espiritualmente você não vai precisar. O corpo dá desejo, o corpo dá necessidades, o corpo ele desfalece, o corpo ele vai perdendo a sua energia, o corpo morre, não o espírito. E aqui, como a gente tem essa dádiva do esquecimento do que a gente foi, do que a gente vivenciou antes, é como se eu viesse aqui com todos os meus ensinamentos, meus aprendizados, meus conhecimentos que ficam ali adormecidos, e eu venho aqui só para aprender o que eu preciso nessa vida. Vamos lembrar um pouquinho também, né, dos monges tibetanos, do Dalai Lama, que a maioria, né, a pessoa se torna um Dalai quando ele é apresentado por alguns objetos de sua vida anterior. E ele se lembra da sua vida, ele conta a sua história da sua vida, né, e esse Rinpoche, que é esse mestre renascido, reencarnado, ele assume a continuidade de sua existência aqui na Terra. Então, mais uma doutrina, mais um segmento religioso onde a reencarnação é presente. Então, a reencarnação é esse processo de nascer, renascer, aprender, evoluir e crescer. A gente fica muito preocupado, assim, o curioso, de saber quem a gente foi, por que a gente está vivendo essa vida. A gente quer lembrar de vida anterior para saber se a gente foi rei, se foi príncipe, se foi um grande general, um grande conquistador. E, na verdade, para o espírito isso tudo é desnecessário. Por que a gente fala que a Terra é um mundo de provas e expiações? Porque quando eu venho para cá, eu tenho algumas provas, que são provas. Por exemplo, nessa vida eu vou trabalhar a minha generosidade, a minha bondade, a minha caridade, a minha fraternidade. Então eu vou passar por provas, ou seja, situações que vão testar, né, e vão me ensinar a me tornar mais caridoso, bondoso, fraterno. É aquilo que eu vim fazer aqui. Quando eu, né, não consigo realizar essas provas, quando eu esqueço de ser humilde, de ser caridoso, de ser bondoso, eu afeto alguém, eu prejudico alguém, ou eu não desenvolvo certas potencialidades que eu devia ter cumprido, eu venho espiar. O que é espiar? É como se eu tivesse repetido de ano em algumas matérias, como se eu tivesse ficado em DP na faculdade, né? Então eu volto para fazer aquelas matérias que eu não fiz direito. Eu venho corrigir essas matérias. E aí, nesse processo de crescer e evoluir, a gente vai aprendendo, convivendo, vivendo situações numa vida rico, noutra vida pobre, numa vida mulher, outra vida homem, outra vida isso, aquilo, um gênero ou outro, não importa. A gente está sempre aprendendo, sempre crescendo, sempre evoluindo e entendendo esse processo. E como eu disse, o conceito da continuidade da vida é universal. Você pode questionar, você pode falar que não existe, você pode dizer que é uma invenção, né? Mas está aí na natureza, está aí na vida, está aí na história, né? Está em todos os nossos, todo o nosso inconsciente coletivo, essa necessidade, essa certeza da continuidade da vida. Nesse processo encarnatório, quando eu retorno para cá, a gente faz esse planejamento lá na espiritualidade, a gente conversa com os nossos mentores, conversa com nossos amigos espirituais, faz todo um planejamento que muitas vezes quando vem para cá a gente acaba não cumprindo, mas nós fazemos. E a gente vem acompanhado de um monitoramento que é os nossos anjos guardiões, anjos da guarda, mentores espirituais que vêm
nos dá um apoio. Mas não que eles vão evitar que a gente faça um erro, cometa algo que não queira. Eles vão nos inspirar, intuir, e a escolha é nossa. Mas está sempre aqui perto, através da nossa intuição, através de uma inspiração, através de algum ato, que eles nos tragam, né, a reflexão. Será que é por aí mesmo? Será que está certo? Será que não deveria ser diferente? Será que não precisaria fazer de outra forma? Nesse processo reencarnatório da vida aqui também, nós passamos por muitas e muitas e muitas dificuldades. Muitos e muitos problemas. Em alguns momentos a gente se acha fraco, impotente, e aí a nossa fé, a nossa crença parece que vai embora. Isso também é importante, né? É nesses momentos aí que a gente trabalha mais as nossas dificuldades, através da prece, da oração, da meditação, da contemplação, da procura de um caminho religioso, um caminho espiritual, de um aconselhamento, de um novo olhar para a vida, de um novo olhar para as pessoas. Então, esse processo encarnatório é extremamente educativo e fortalecedor também. Em alguns momentos, como eu disse, as dificuldades, os problemas vão nos pegar, vão nos testar, e conforme a gente, né, se dá bem ou não nessas pequenas provas, é que vai explicar aí a nossa continuidade, o nosso progresso espiritual. Por exemplo, a gente está vivendo um período muito difícil de depressão, ansiedade, pânico, suicídio, tantas situações aí, né? Um apego material muito grande, um apego ao material muito grande, um apego carnal muito grande. Tudo isso faz parte desse processo evolutivo. Então eu preciso parar, me observar, me sentir e entender como é que eu estou vivenciando tudo isso e como é que eu posso fazer para melhorar isso, né? Então, como é que eu melhoro isso? Observando, perguntando, né? Aprendendo, orando, meditando, pedindo inspiração superior, porque é assim que a gente aprende, né? Dentro dessa visão espiritual, a gente aprende trabalhando, a gente aprende no campo de batalha, a gente aprende com as adversidades da vida. Então, todo o processo encarnatório se baseia nesse nascer e crescer. Então, vivenciamos muitas vidas, muitas existências, muitas histórias. Ah, por que eu não me lembro? Você não vai se lembrar porque não é necessário. Às vezes, se lembrar de uma vida, se lembrar de um outro, vai ajudar você em quê? Né? Então, a gente precisa pensar bem nisso, né? Se vale a pena essa busca tão desenfreada. Claro que a gente vai encontrar em terapias de vidas passadas, regressão à vida uterina, tudo isso. Mas são processos que são realizados por profissionais habilitados, preparados para isso. Aliás, alguns dias saiu uma matéria, inclusive com o médico brasileiro, o psiquiatra brasileiro, de um livro que foi apresentado, né, para a comunidade científica mundial, aonde os cientistas, médicos, psiquiatras, psicólogos, eles trabalham, eles pesquisam essa questão da vida pós-morte. Então você vai encontrar um monte de relatos, um monte de informações, e eles chegaram à conclusão que existe uma vida após essa existência física, a consciência permanece. E eu acredito que daqui a algum tempo, né, esse processo aí de reencarnação, de entendimento da reencarnação, vai ficar muito mais claro, muito mais objetivo para todo mundo. Porque reencarnamos para aprender, para crescer, para evoluir, para viver novas vidas, para viver novas experiências, para viver novos desafios. E isso faz parte do nosso processo evolutivo. Então hoje é uma pequena introdução, onde a gente vai falar mais sobre isso. E pensem, reflitam sobre esse processo reencarnatório que você está vivendo hoje, das suas dificuldades, dos seus problemas. Eleve seu pensamento a Deus, a Jesus, agradeça a oportunidade da vida, a oportunidade da existência, as suas dores,
as suas súplicas e as suas angústias. Um grande abraço a todos. Até a próxima.